O texto diz assim, Mateus 25, nós vamos ler do verso 14 em diante. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, eu receoso escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações, abrimos a nossa alma, sabendo que a tua palavra contém aquilo que nós precisamos para viver uma maneira digna do Evangelho, agradar a ti, e que nós possamos realmente receber, Senhor, isso que nos leva a ter comportamentos diferentes, atitudes diferentes, visão de mundo diferente. Fala com a tua igreja, Senhor, pedimos as bênçãos em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Enquanto você já se assenta, dá um sorrisinho assim, meio de leve, mas pergunta aí para quem está do lado: você é servo bom e fiel? Meu Deus, pastor Lediar, depois de uma parábola dessa, você faz uma pergunta assim, o clima já fica um pouco tenso. Pois é. Precisamos refletir na palavra de Deus. Essa é mais uma parábola que Jesus contou. E eu pergunto para você: os ensinamentos do Senhor Jesus são confiáveis, sim ou não? Somos cristãos. Espera-se que, de fato, isso seja algo lógico na sua vida. As palavras de Jesus são verdade, como ele mesmo diz: passarão céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, eu e você precisamos ter essa certeza. Aquilo que Jesus falou 2000 anos atrás, o efeito dela continua tendo o mesmo, continua poderosa, invencível, verdadeira, e nós precisamos estar atentos aqui. Claro que eu creio que todos responderam: eu sou um servo bom, eu sou um servo fiel, aleluia. Mas qual o critério que nós estamos usando para fazer essa afirmação? Porque às vezes, na confusão desse mundão gospel, alguém pode pensar que ser um servo bom e fiel é eu frequentar o culto uma vez por semana, é eu colocar aquele versículo da semana lá no meu Instagram e está resolvido, eu sou um servo fiel. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes a irmãzinha está com degote até o umbigo, mas está lá, né? A foto dela: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Então tem algumas coisas nesse mundão meio estranha. A palavra de Deus, que é a verdade, nos ensina
a mensurar as coisas de acordo com a verdade. E quando nós olhamos justamente para essa parábola, nós precisamos refletir a nossa vida cristã, e eu sei que hoje é culto de Santa Ceia, começo do ano, a palavra da virada foi maravilhosa, quinta eu estive aqui pregando, foi uma palavra abençoada, mas eu preciso chamar a tua atenção, como um pastor que te ama, que quer o teu bem, para que você não corra o risco de, em 2026, entrar mês e sair mês, e você achar que está sendo um servo bom e fiel, mas não está. Então, presta atenção no que nós vamos falar agora. Jesus ele vai contar essa parábola, pelo que a gente entende, é aquelas parábolas do Monte das Oliveiras. Se você pegar o texto, o capítulo anterior, Mateus 24, verso 3, diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus começa ali a contar algumas parábolas, e no capítulo 25, nós temos as três mais destacadas, que é a das 10 virgens, falando sobre vigilância. Nós temos essa aqui dos talentos, falando sobre fidelidade e responsabilidade, e nós temos aquela da separação dos bodes, das ovelhas, falando do final dos tempos, o juízo final e as obras de cada uma dessas pessoas. Interessante que, se pega o capítulo 25, essa parábola dos talentos está bem no meio ali, funcionando como se fosse um elo entre o esperar e o agir. Quando a gente fala dessa palavra talento, hoje, né, imagina, um dos programas mais famosos do mundo é o Got Talent, né? Ou seja, aqueles que garimpam talentos, encontram talentos, e a palavra talento ficou registrada como se fosse uma habilidade, um dom que alguém tem, algo que alguém sabe fazer muito bem. Então a gente gosta de assistir, né, esses shows assim, para ver os talentos da pessoa. Quando Jesus contou essa parábola, quando fala a palavra talento, nós estamos falando de um valor monetário da antiguidade. E talvez você lê essa parábola e você diz assim: poxa, teve um camarada que ganhou só umzinho talento. Mas um talento naquela época era considerado mais ou menos 34 a 35 quilos de prata. Um talento nessa época correspondia a mais ou menos a 6.000 denários. E um denário é o trabalho de um dia, de um trabalhador normal no primeiro século. Um denário, trabalho de um dia. Um talento são 6.000 dias de trabalho. Ou seja, um talento corresponde a mais ou menos 20 a 21, 22 anos de trabalho de um trabalhador comum. Então, não é pouca coisa quando você olha para alguém que diz que recebeu um talento. E Jesus, então, ele vai contar essa história. Olha, um senhor, ele ia fazer uma viagem, ele tinha 8 talentos, e ele vai entregar 5 para um, 2 para um outro servo e 1 para o terceiro servo. Os 3 servos recebem o seu talento. Aquele que recebeu os 5, o texto diz que ele imediatamente saiu e começou a trabalhar. E ele vai conseguir mais 5, o que recebeu 2 também, do mesmo jeito, foi trabalhar e conseguiu outros 2, e aquele que recebeu 1, ele escolheu enterrar, e aí então surge a expressão que usamos até hoje, enterrar talento. Eu gostaria de falar sobre isso. Não enterre o seu talento. Entre as verdades que nós encontramos aqui nesse texto, e se você puder ficar com a Bíblia aberta, ou se quiser acompanhar, o verso 15, ele vai dizer assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, fica explícito aqui no texto que o Senhor deu talento a todos os seus servos. Os 3 servos que ele tinha receberam alguma coisa, e como eu já falei, receberam algo de valor. Uns mais, outros menos, mas todos receberam algo de valor. Quando nós olhamos para isso aqui, fica evidente que o Senhor, ele olha para os servos e ele percebe que, por mais que um tenha capacidade de administrar 5, o outro 1, todos os servos têm capacidade. E claro, Jesus ele está comparando o reino de Deus, falando de mim e de você, que somos esses servos, dizendo: no reino de Deus ninguém é inútil, no reino de Deus todos são úteis, e no reino de Deus todo mundo recebeu um talento. Amém ou não amém? Fala para quem está do seu lado isso, pelo menos um talento você tem.
Quando o texto diz que cada um recebeu conforme a sua capacidade, é interessante que o texto está nos informando que Deus não distribuiu igualmente, mas o Senhor, no caso, ele distribui justamente. O Senhor sabia que cada um dos servos era diferente um do outro e distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E nós precisamos entender isso, que nós servimos um Deus que ele respeita essa nossa singularidade, a nossa personalidade. Deus sabe que um pode ter mais habilidades do que o outro. Agora, todo mundo vai receber de acordo com a sua capacidade, com as suas aptidões variadas e assim por diante. E claro, quando eu falo sobre isso, essa visão de um Senhor que conhece cada uma das aptidões dos seus servos, nós precisamos já olhar para a nossa realidade e entender que essa mentalidade de comparação e essa mentalidade de uniformizar a identidade de cada um, ou a capacidade de cada um é um grande problema, que isso acaba nos atrofiando e nos prejudicando. Quantas pessoas hoje, e na verdade ao longo de toda a vida, e podemos falar de toda a história humana, quantas pessoas se inibiram, se acovardaram, se rebelaram, se angustiaram, se oprimiram, ficaram tristes, justamente pela comparação. Aqui nós não vamos ver esse servo que recebeu um, dizendo, o Senhor só para mim deu um, para o deu dois, para o deu cinco. Não, mas na vida a gente sabe que muitas pessoas, em vez de olhar e ser grato pelo talento que recebeu, pelas bênçãos e os dons que já receberam, eles passam a vida olhando para os outros e fazendo as comparações e assim se inferiorizando. Quando nós olhamos para esse texto, você precisa entender algo. O Senhor, Ele sabe quem você é, Ele sabe da tua história, Ele sabe do teu potencial, e Ele quer que você, nem que você tenha recebido um talento apenas, mas que você foque nesse talento para multiplicar. Você me entende? Amém? O verso 14 que nós lemos, eu quero destacar essa palavra confiou. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou. Eu fui dar uma pesquisada no grego, não sou muito perito no grego, mas o texto ele vai destacar que essa palavra no grego, paradoken, vem do verbo paradidome. Esse confiar é colocar nas mãos de alguém, é transmitir responsabilidade, é confiar algo de valor para um outro administrar. E aqui fica também evidente que os talentos que Deus nos deu continuam pertencendo a Deus. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas, ao descobrir a área a qual elas são boas para atuar, e a gente poderia falar de muitos talentos aqui, ela muitas vezes permite que isso suba à sua cabeça e ela acha que o talento é dela. E ela se esquece de honrar a Deus e do propósito que Deus lhe entregou aquilo. Quantas pessoas, e aqui eu poderia falar dos talentos mais lógicos que a gente olha dentro da igreja, um cantar, um tocar, um pregar, quantas pessoas permitiram que aquilo subisse para a sua cabeça e literalmente perderam a graça de Deus, porque acharam que elas agora eram dona daquele talento, sendo que foi Deus que deu. E isso para todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos lembrar aquilo que o apóstolo Paulo vai falar em Atenas, é o Senhor mesmo que dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Quando eu caminho com essa certeza que as habilidades, os dons, os recursos, as bênçãos que eu recebi pertencem ao meu Senhor, tudo muda. Porque eu desejo então fazer todas as coisas pensando nele, para agradar a Ele, e não visando o meu próprio egoísmo, o meu bel prazer. Quando nós olhamos para essa realidade, nós precisamos ter uma certeza, ninguém pode dizer que não teve oportunidades. Estaria assim acusando a Deus de ser injusto. Pode parecer, às vezes, um talento pouco, mas o que você recebeu é o necessário para que você possa fazer a diferença aonde Deus plantou você. Você me entende? Então, a primeira verdade é essa: todos recebemos algo de Deus. Todos recebemos um talento. E talvez você está pensando, pastor Lediel,
eu não recebi esses 35 quilos de prata. Você recebeu habilidade de lidar com pessoa, você recebeu habilidade de edificar pessoa. Falei aqui, seja as coisas lógicas da igreja, né? O cantar, o pregar, o ensinar, o discipular, o abraçar, o sorrir na portaria da igreja, o fazer uma comida gostosa que vai edificar alguém, o costurar como Dorcas fazia, enfim, tudo aquilo que você sabe fazer são talentos que Deus te deu. Agora, nós precisamos ter a certeza, e a segunda verdade é, que esse talento que Deus nos deu tem um propósito e um propósito eterno. A mentalidade de um cristão precisa nos levar a pensar além da vida terrena. A mentalidade de alguém que se rendeu ao Senhor é alguém também que é apaixonado pelo reino de Deus. Não caminhamos apenas com os olhos nessa vida, e as orientações do Senhor eram, olha, não ajuntem tesouro nessa terra onde a traça corrói, aonde o ladrão rouba, mas vocês precisam ajuntar tesouros no reino eterno. Ou seja, o que é reino eterno? Pastor Lediel, explica melhor então o propósito desse dom que o Senhor me deu. Eternidade se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e as pessoas. Eternidade se fala de gente. Ou seja, você precisa olhar para a sua vida e, quem sabe, uma boa oportunidade de mensurar correções necessárias, comparando 2025 com aquilo que você deseja viver em 2026. Em 2025, quantas pessoas foram abençoadas através da sua vida? Quantas vezes você compartilhou coisas que edificou vidas no seu trabalho, na sua vizinhança? Quantas vezes você usou a tecnologia que você recebeu, a tecnologia que a nossa geração tem o privilégio de ter, com um celular, tecnologias quase infinitas, com potenciais quase infinitos, quantas vezes você usou isso para as coisas eternas, nessa ótica do reino de Deus? Quantas vezes você usou o seu recurso financeiro para as coisas eternas em 2025? Quantas vezes você usou aquilo que o Senhor te capacitou para as coisas eternas? São perguntas que nós precisamos fazer a fim de corrigir para que 2026 seja melhor. E o texto, ele vai se afunilando, porque esse Senhor, quando ele volta, ele vai fazer as cobranças. E eu vou falar um pouco mais sobre esse terceiro servo depois, mas ele recebeu um, e ele enterra, e ele apresenta um ao seu Senhor, e ele é chamado de servo mau, negligente, servo inútil, porque no reino de Deus não existe espaço para a neutralidade. E por isso que eu falei com o pastor, talvez essa palavra seria dura hoje, mas eu queria que você saísse daqui entendendo essa verdade. No reino de Deus não tem um empate. No reino de Deus, ou você está ganhando ou você está perdendo. Nas coisas de valor eterno, ou você está ganhando ou você está perdendo. E espera-se que você, em 2026, venha produzir mais para o reino que fez em 2025. E como eu já falei, não é uma competição com os outros, mas é algo que eu preciso analisar na minha vida e comparar com o meu ontem, para que o meu amanhã seja ainda melhor. Então, quando nós olhamos isso, está escancarado para nós, dizendo que servo fiel e bom é o que multiplica, servo mau e negligente e infiel é aquele que enterra. E por isso, eu venho aqui, em nome de Jesus, pedir para você, 2026, não enterre o que o Senhor te confiou. E eu quero lembrar você aqui, que o pecado desse homem não foi o fracasso. O pecado desse homem foi a omissão. Esse homem, enquanto os outros saem imediatamente para fazer alguma coisa, ele pega e enterra. Ele nem tentou, ele nem ousou fazer alguma coisa. E daí, quando ele vai se justificar, parece que ele foi atrofiado pelo medo, porque ele diz, olha, eu sei que o Senhor é um servo rigoroso, é um Senhor rigoroso, e eu, seu servo, fiquei com medo, e acabei enterrando. Esse homem, ele esqueceu algo básico, que você precisa levar na sua alma, que a palavra de Deus vai nos revelar,
que justamente a multiplicação, ela só acontece nos movimentos. A multiplicação, ela vai acontecer quando você exerce. Deixa eu pegar um caso clássico da Bíblia. Vamos pegar o caso de Davi. Davi tinha habilidades com a funda, sim ou não? Sim ou não? Ele nasceu com essa habilidade? Ele pastoreava rebanhos. E ele percebeu que de vez em quando tinha urso, tinha leão, tinha ameaças. Então, ele sabia algo necessário que precisava ter para afastar aqueles animais que queriam comprometer a sua função. Então, ele foi treinando. Eu imagino, 3.000 anos atrás, Davi tomou aquela Coca-Cola na latinha, botou a latinha lá e tentou. Errou e acertou, errou, acertou e acertou. E assim ele vai aperfeiçoando essa habilidade, a ponto de ele se tornar um expert na funda. A ponto de, como ele mesmo vai afirmar, eu matei um leão e eu matei um urso quando ameaçaram o meu rebanho. Agora, presta atenção, porque quando chega lá no capítulo 17 de 1 Samuel, e a clássica história que nós amamos, não, ele com uma funda, ele derrotou o gigante, algumas coisas é importante nós observarmos nessa história. Por mais que aquilo não era uma arma confiável de guerra, por mais que o próprio Saul quis colocar nele a sua roupa, né, como provavelmente a melhor espada deveria ser de Saul, a melhor armadura deveria ser de Saul, mas Davi rejeita. Ele diz, não, eu não consigo nem mexer com isso. Eu aplico mais uma vez a comparação, né? Tem coisas que é para o outro e não para você. Ele pega a funda dele, as pedras, e ele vai enfrentar o gigante. Aquilo era o que ele era bom. E essa habilidade que ele vinha desenvolvendo, agora seria útil para a glória do nome do Senhor e para o Senhor libertar Israel da mão dos filisteus. Nós precisamos entender isso. Habilidades, dons, talentos, o Senhor nos deu, e nós vamos multiplicando à medida que vamos nos movendo, exercendo, fazendo. Quantas pessoas já poderiam ter escrito livros que teriam abençoado vidas e mais vidas, mas se atrofiou nisso? Quantas pessoas poderiam ter preparado palestras que edificariam hoje muitos empreendedores, mas se atrofiaram? Quantas pessoas tiveram poesias, canções, que ficou apenas num caderno empoeirado lá na gaveta de casa? Como dizia o pastor Miles Monroe, antes dele falecer, o lugar mais rico da terra é o cemitério, porque lá estão os dons e talentos enterrados, coisas que nunca foram usadas, livros que nunca foram escritos, músicas que ficaram lá com ossadas. Por quê? Alguém não ousou se mover, praticar e fazer. E é claro, quando a gente presta atenção, e eu destaco mais uma vez a palavra imediatamente, aquele recebe 5, imediatamente ele sai a negociar, porque ele entendeu que a maneira que se usa o tempo é determinante, para que eu possa multiplicar tudo que o Senhor me deu. Aquele homem que saiu a enterrar, não sei quanto tempo ele levou, mas provavelmente, questão de minutos ou horas, ele já tinha enterrado o seu talento e não fez mais nada. Talvez agora passou o resto dos dias maquinando uma justificativa para a lambança que ele estava fazendo, enquanto os outros estavam trabalhando. Mas o texto é muito claro no verso 19, depois de muito tempo, o Senhor vai voltar. Enquanto um fazia, o outro fazia, o terceiro enterrou e não sei o que ele fez, a não ser preparar justificativas. Eu preciso lembrar você, todos temos o mesmo tempo, e o tempo é um fator que mostra a generosidade de Deus para com todos. É 24 horas por dia, é 7 dias por semana. O tempo que eu tenho é o tempo que você tem, o tempo que o rico tem é o tempo que o pobre tem, o tempo que o doutor tem é o tempo que o analfabeto tem. 24 horas por dia. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Estamos usando para multiplicar talentos? Estamos desenvolvendo habilidades? Estamos aprimorando os nossos conhecimentos? Ou estamos
perdendo tempo. Por que eu estou falando do tempo? Porque a nossa geração, talvez, diante do juízo final, a nossa geração vai ser a geração que mais vai ser reprovada pela questão do tempo. Por mais que, nos nossos lábios, o tempo inteiro a nossa afirmação é: não tenho tempo. Você visitou alguém essa semana? Não tenho tempo. Você discipulou alguém essa semana? Não tenho tempo. Você conseguiu realizar aquela tarefa? Não tenho tempo. Porém, um dos nossos acusadores já está ali na tua mão, o seu celular. Pega lá o time screen, o tempo de tela. Você vai ver que você teve muito tempo. A geração mais distraída de todos os tempos, eu acredito que é a nossa. É a geração que maratona seriados de 10 temporadas, 1 hora de capítulo, e deve ter uns 15 capítulos cada temporada. Mas é a geração que afirma: não tenho tempo. É a geração que não tem tempo para se preocupar com algo social, de pensar no próximo, de se envolver numa ONG, de estender a mão para quem precisa de ajuda, mas é a geração que conhece todos os personagens das séries. O tempo. O tempo vai ser um fator de condenação para a nossa geração, e que nós possamos cuidar, vigiar, porque a vida é breve e não volta mais. Hoje é dia 4 de janeiro de 2026, o próximo dia 4 é só em 2027. O que você fez hoje? Investiu na eternidade? Multiplicou teus talentos? Abençoou pessoas? Vocês estão me entendendo, amém? Estão me olhando tudo meio com a cara assim. Eu falo isso com amor, porque nós vamos um dia ter que prestar conta. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas eu preciso que você entenda esse fator. As habilidades, elas vão sendo desenvolvidas à medida que nós usamos. E é claro, isso fala desse olhar, um olhar como o olhar de Cristo, um olhar conectado com os céus. Um olhar conectado com os céus, ele vai ver oportunidade no meio das dificuldades. Ele não vai usar os problemas para justificar a sua omissão, mas ele vai encontrar realmente, naquele problema, uma oportunidade para fazer algumas coisas. E deixa eu falar também de uma maneira bem clara para você. Quando a gente começa a exercer os dons, os talentos, as habilidades, em prol do que tem valor eterno, você vai descobrir algo que muitos têm esquecido: isso dá trabalho, dá muito trabalho. Não existe nada que você vai desenvolver na sua vida que seja relevante, que não vá dar trabalho. Vou ser bem direto para você. Você tem o sonho de ter a sua casa própria. Você vai ter que trabalhar bastante, guardar dinheiro, se policiar nas suas economias, porque você tem um objetivo. Isso vai dar trabalho. Trabalho de tempo, trabalho de foco, trabalho de superação das dispersões, focado naquilo. Estou falando de algo material dessa vida. Você acha mesmo que quando você se posiciona para levar alguém para Jesus, para discipular alguém, para restaurar o casamento de alguém, para ser um instrumento poderoso, para abençoar uma vida que está em depressão, para livrar alguém do suicídio, para tirar alguém do vício das drogas, você acha mesmo que não vai dar trabalho? Eu afirmei, desde que o Senhor entrega os talentos para os servos e até o seu retorno, levou muito tempo. E nesse muito tempo, o que esses homens fizeram? Eles trabalharam, enquanto um enterrou, provavelmente ficou ali descansando, relaxando e assim por diante. Você precisa pagar um preço se deseja realmente obter uma coroa na eternidade. Para com esse negócio de achar que as coisas acontecem por mágica, ou tira esse óculos cor-de-rosa, no sentido de querer ver o mundo cor-de-rosa, achar que tudo é ficar saltando em nuvens e contar cordeirinho. A vida não é assim, nem a vida real, nem a vida espiritual. Quando você se posiciona para fazer algo em prol do reino de Deus, como o pastor Aguiar acabou de falar, demônios se levantam para te atormentar, para tentar impedir esse trabalho, para tentar te distrair, para tentar prejudicar a sua vida.
Não é neutro às realidades do mundo espiritual. Agora, eu vou temer, eu falei domingo passado, jamais. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Mas eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso me esforçar, para também ter os resultados que o reino merece, que o meu Senhor merece, e aquilo que de fato me colocará na condição de servo bom e fiel. Não é servo bom e fiel aquele que assume uma responsabilidade e no primeiro desafio ele abre mão. Senta um dia, estou vendo a tia Anice aqui, senta um dia e conversa com ela. O preço que se paga para toda semana estar aqui cuidando de crianças, dos filhos de vocês. Senta com ela e ouça. Você pode pegar qualquer líder de apartamento, senta com o João dos adolescentes, senta com o Mateus Augusto dos jovens, senta com qualquer líder, está lá o evangelista Éder dos casais, senta para você ouvir. Há um preço a se pagar. E você mesmo sabe disso. Quantas lutas surgiu quando você disse, não, aquele meu colega de trabalho eu vou me posicionar para ganhar ele para Jesus. E parece que um rebuliço acontece. Pois é, a vida é assim. Os demônios se movimentam tentando atrapalhar, o coração duro de um homem se manifesta ali, não aceitando a mensagem do Evangelho. O que nós vamos fazer? Desistir? Não. Nós vamos continuar trabalhando, porque é para o nosso Senhor. Dá trabalho, mas vale a pena. Portanto, faça. Portanto, arregace as mangas, coloque a mão na massa e vamos angariar recursos em prol do reino eterno. A Bíblia vai nos contar alguns exemplos, e tem alguns exemplos também na história da igreja. Na história da igreja eu gostaria de trazer o exemplo de Jerônimo de Estridão. Esse camarada, ele era muito apaixonado pelas literaturas pagãs, e ele se converte e começa a estudar as coisas do Evangelho e tal, mas ele era um cara, às vezes, difícil de lidar. Mas ele descobriu que ele tinha habilidades linguísticas. Eu tive, agora esse ano, junto com os irmãos que foram com a gente para Israel, a gente foi lá na cidade de Belém, e na cidade de Belém tem a famosa Igreja da Natividade, uma igreja que, do quarto e quinto século, ela começou a ser erigida, essa igreja. E interessante, Jerônimo, quando chegou em Belém, né, entendendo que lá era o local que o Senhor Jesus nasceu, ele colocou no coração o desejo de aprender mais ainda do hebraico, para fazer uma tradução para o latim, como era o Império Romano que dominava, né? E esse homem vai ficar décadas, muitas vezes num buraco, a gente até entrou lá, o lugar onde ele ficava, um quarto debaixo da terra, passando frio, mas com o coração inflamado, porque ele queria que as pessoas tivessem acesso à mensagem do Evangelho. Quem não conhecia o grego, quem não conhecia o hebraico, só conhecia o latim, teria acesso. Depois de anos de dedicação, esse homem conseguiu, e nós temos até hoje a Vulgata Latina. Mas por quê? Alguém escolheu pagar o preço. Então, que você possa entender isso, e presta atenção no que eu vou te falar agora. As tuas habilidades que vão abençoar vidas e glorificar o nome do Senhor, elas são aperfeiçoadas à medida que você usa. Então, que em 2026, você não seja apenas um crente de banco. É importante você estar aí, sim, mas vocês recebem uma mensagem para que a vida de vocês venha estar de acordo com o Evangelho. O nosso papel como pastores é entregar um recado de Deus aqui, a partir desse púlpito, para que haja mudança na vida de vocês. E eu não quero, e nem Jesus queria isso, que as mensagens, os ensinamentos fossem apenas informações que ficassem na sua mente. Isso precisa ser vida na vida. Então presta atenção. Esse ano, você precisa estar orando e pedindo uma direção do Espírito Santo para você se envolver em alguma coisa. Você precisa arregaçar as mangas, se envolver no projeto de cartas que abençoam. Se você quer cantar, fala com o maestro antes. Se você quer tocar, aprenda o instrumento. Se você quer participar de algum departamento, faça isso. Se você viu uma necessidade social, eu vou também falar mais sobre isso, que precisa de alguém, tem que ter esse posicionamento. E a partir disso, você vai destravando aquilo que Deus te confiou. E deixa eu falar uma coisa para você, muitas pessoas, elas não conseguem
avançar nessa área pelo medo. Medo. O que vão falar de mim se eu não conseguir realizar bem? E como eu falei do exemplo de Davi, ninguém nasce sabendo fazer todas as coisas, mas à medida que você faz, você se aperfeiçoa. Como um sábio já dizia, eu não preciso ser um expert para começar, mas eu preciso começar para um dia ser um expert. Isso é qualquer área da vida. Então você que deseja evangelizar alguém, e você diz, eu não tenho essa habilidade, eu não consigo, trava. Na hora de evangelizar, eu troco Jesus por Genésio e fica aquela confusão. Começa. Fala. Demonstre o seu amor, estenda a mão, mostre o teu testemunho de vida, vai orando nos bastidores, porque quando você quer evangelizar alguém, primeiro você fala para Cristo daquela pessoa, e depois fala para aquela pessoa de Cristo, é sempre assim que funciona. Mas tem que ter esse posicionamento e esse desenvolvimento gradual. Conversa com os músicos, vocês viram aí, está aqui a Samara, né? A Samara, eu acho que ela que está na categoria dos 5, né? Acho que ela ganhou os 5, porque ela canta, ela toca, eu já vi tocando violino, tocando teclado, é um negócio assim. Mas conversa com ela. E pergunta se sempre foi assim, no sentido, você já cantava assim? Nasceu cantando assim? À medida que foi usando, foi multiplicando, e a graça do Senhor foi se manifestando. É assim. Então, por favor, que 2026, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, faça acontecer. Algumas pessoas, às vezes, né, principalmente no ano passado, quando eu lancei aquele livro, O Pastor Também é Gente, e graças a Deus eu alcancei o meu objetivo no sentido de alertar os pastores que eles não são super-homens e preciso ter um autocuidado consigo. Mas um dos pastores da convenção, poxa, pastor Ediel, mas Deus te deu uma graça para você escrever, porque isso aqui... Daí eu falei para ele, pois é, se a gente voltar lá em 2016, 2015, os primeiros esboços daquele primeiro livro que eu lancei de Família Era Digital, olha, quando eu lia dava até dor de barriga, de tão ruim que eram os textos. Coisas que não faziam sentido, um português ruim. Até hoje eu não me considero um bom escritor, estou longe disso, mas sabe o que eu escolhi fazer? Botar a mão na massa e não parar. E aquilo que o Senhor foi ministrando no meu coração, fui colocando no papel. Foi isso. É isso que aconteceu. Então a vida acontece assim. Ninguém nasce sendo um expert. Então aquilo que o Senhor colocou no seu coração, comece a fazer devagar. E se alguém se levantar para criticar, se alguém se levantar para murmurar, porque vão fazer, lembra, alguém está te chamando para coisas eternas, e é a Ele que você precisa um dia prestar conta. Não é às pessoas, é ao Senhor. Então que você possa com o coração humilde e melhorando e multiplicando isso que o Senhor já te confiou, porque tem coisas que você precisa se descobrir, mas o Senhor, Ele é fiel para te abençoar e cumprir as promessas dEle sobre a sua vida, o Espírito Santo te ajudando para que você possa fazer a diferença. Você me entende? Glória a Deus. Que nós possamos usar os nossos talentos para a glória do nome do Senhor. Hoje eu estava dando uma olhada na história de Sebastian Bach. Ele se tornou órfão muito cedo, aos 10 anos, e foi criado pelo irmão. O irmão já era músico e começou então a ensinar ele sobre a questão da música, mas ele se posicionou numa rotina rigorosa de estudo, de dedicação e de entrega. Os biógrafos deles dizem que muitas vezes ele caminhava dezenas de quilômetros quando ele ouvia falar que um músico mais experiente estava numa região, e ele caminhava até lá para ouvir, se pudesse conversava, aprendia. E daí quando ele começou a ver a beleza da música, o poder da música, ele disse, isso é para a glória do nome do Senhor. E como ele não queria compor músicas apenas por compor, ele foi fazer teologia. E começou a estudar teologia, e se dedicou nessa área da teologia, e ele compôs centenas e centenas e centenas de músicas para a glória do nome do Senhor. Hoje, quando você vai nos museus e tem as partituras,
você vai ver embaixo, só lhe deu glória, porque Bá entendeu, tudo é para a glória do nome do Senhor. E ele foi quem influenciou Mozart, Beethoven, Brahms e assim por diante. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, 4:10, ele vai dizer assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, o que Deus te confiou não é para enterrar, não é para esconder, mas é para servir. E claro, eu preciso destacar o terceiro ponto, que é esse dia do acerto. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E glória a Deus, porque haverá recompensa para quem multiplicou os seus talentos. Ou seja, escute isso, Deus não fica devendo nada para ninguém. Você saiu carregando seus molhos, chorando, lamentando, porque é pesado. Mas o Senhor é o Senhor da recompensa. É o Senhor que Ele abençoa também com coisas eternas. Servo bom e fiel. Verso 21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu não sei se você já parou para pensar que esse versículo resume o nosso objetivo de vida como cristão. O nosso objetivo de vida precisa ser esse. O mundo, eles têm o objetivo de vida de, o meu objetivo é alcançar a cifra tal. Quando eu tiver tanto no banco, esse é o meu objetivo de vida. Alguns têm o objetivo de vida num carro, num diploma. Não, quando eu tiver o doutorado nessa área, ou pós-doutorado nessa área, então eu alcancei os meus objetivos. O objetivo de um crente, acima de todos os outros objetivos da vida terrena, o objetivo do crente precisa ser esse aqui. Um dia nós ouvimos o nosso Senhor: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. É isso. Então, quando a situação estiver difícil, quando você estiver tentando chutar o balde, querer desanimar da família que Deus te confiou, dos amigos que Deus te confiou, de ser sal e luz lá naquela empresa que é totalmente hostil ao Evangelho, ou naquela parentela difícil, que não entende que você está tentando abençoar eles com a verdade do Evangelho, você precisa ter isso em mente, essa voz do teu Senhor, e que isso venha te motivar. Um dia eu vou ouvir isso do meu Senhor: servo bom e fiel, servo bom e fiel, venha desfrutar das alegrias eternas. E é isso, é justamente o gerar resultado para o seu Senhor que define então se você é um servo bom ou não. Sabe, gente, vou ser bem sincero para você, tem muitas pessoas hoje no radar gospel, famosos, milhares, às vezes milhões de seguidores, estão bem longe de ser chamados servo bom e fiel. Alguns têm mostrado talento para o seu bel prazer, e não estão fazendo nada para o seu Senhor. Cuidado com isso. Mas eu preciso lembrar você, que não é porque alguns estão distorcendo o que é o papel de ser um servo bom e fiel, alguns estão camuflando ou distorcendo a maneira de usar os talentos, que você vai se perder, que você possa manter o seu coração humilde, a fim de agradar o seu Senhor. E claro, o lado difícil dessa palavra é que haverá punição para quem enterrou o talento. Não é o pastor Ledial que está dizendo. O verso 30, na minha opinião, eu já falei talvez em alguma pregação aqui, o verso 30 para mim é um dos versículos mais difíceis que tem na Bíblia, porque esse homem é chamado de servo do Senhor, ele é servo do Senhor, e ele recebeu o talento do Senhor, mas o texto diz: lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, esse cara demonstrou, e aplicando na vida espiritual, que nem salvo era.
condenado a uma eternidade de perdição, por ter enterrado o seu talento. Eu lembro você, esse camarada, ele não se encaixa na categoria de adúltero, esse cara, ele não se encaixa na categoria de ladrão, esse cara não se encaixa na categoria de caluniador, mentiroso. E que categoria esse camarada se encaixa? Omisso. Alguém que enterrou aquilo que Deus lhe confiou. Ou seja, a indiferença com aquilo que Deus te entregou pode comprometer toda a tua vida eterna. A indiferença com aquilo que Deus te confiou pode comprometer a sua vida eterna. Por isso, eu enfatizo mais uma vez desse púlpito ao teu coração: a estagnação não é uma opção para quem deseja servir ao Senhor. Conformismo não combina com ser discípulo de Jesus Cristo. E o Senhor, nessa parábola, ele deixa bem explícito: não será tolerado quem está estagnado, quem enterra talento, é infiel e será punido. Talvez a nossa geração de pregadores tenha pregado pouco sobre o juízo final. Mas eu quero lembrar você, um dia eu e você estaremos diante de Deus, e o Senhor vai te cobrar o que Ele te entregou. Às vezes eu aplico isso no casamento, às vezes no dia do casamento alguns noivos ficam assim, mas também, no dia do juízo final, o Senhor vai cobrar o que você fez com o cônjuge que eu te dei. Eu te dei uma mulher, lá com os seus 20 anos, sorridente, cheia de vida, os olhos brilhavam com boas expectativas, e passa 20 anos de casado. Às vezes você olha assim, tristeza, frustração, sem sonhos. O que aconteceu? Enterrou, não multiplicou aquilo que o Senhor confiou. Os pais que estão aqui, Deus te entregou filhos, e os filhos são do Senhor, para a glória dEle. Que você possa encaminhar os seus filhos para honrar o nome do Senhor. No dia do juízo, não haverá oportunidade para você vir com as suas desculpas. O Senhor só vai te cobrar os resultados. E diante daquele que conhece cada detalhe da sua vida, você não terá argumentos para conseguir se justificar. Porque o Senhor vai esperar resultados. É motivo para a gente ficar triste? Para os servos de Deus é motivo para você ficar alegre. Porque você sabe que você está trazendo seu filho, seu marido, seu sobrinho. Você sabe que aquele casamento foi restaurado porque você orou. Você sabe que aquela pessoa foi evangelizada porque você entregou um folheto evangelístico. Você sabe que aquele outro largou as drogas porque você falou que o Senhor podia libertar ele das drogas. Você sabe que aquele lá se livrou da pornografia porque você intercedeu, ajudou e orientou. E assim você vai construindo coisas para a eternidade. E sabe o que mais me choca? É que quando chega o camarada que recebeu 2, e ele trouxe mais 2, o Senhor não cobrou ele mais. Ah, olha, o outro eu dei 5, ele trouxe 5, você recebeu 2, só trouxe 2. Cada um de acordo com a sua capacidade. E o Senhor não estava cobrando 5 nem 2 daquele que recebeu 1. Só estava querendo 1 a mais. E ele não tinha. Ele não tinha. Ou seja, Deus não vai te cobrar nada do que Ele já não tenha te dado. Tudo que o Senhor vai cobrar de você é aquilo que Ele te deu.
São as oportunidades que Ele te deu, o potencial que Ele te deu e assim por diante. Talvez o que aconteceu foi você que não percebeu isso, mas Ele havia te dado. Vamos caminhar para o final, vamos se colocar em pé. Pastor Lediel, já faz anos que eu tenho algo no meu coração, assim, de querer fazer alguma coisa, mas eu não sei o que. Então, presta atenção nessa chave que eu vou passar para o seu coração agora. Necessidade. Quando você perceber uma necessidade, eis aí uma oportunidade de você usar aquilo que Deus te confiou. Você não vai ver Deus pedindo para Davi, vai lá, Davi matar o gigante. Tinha uma necessidade, alguém enfrentar aquele gigante. Ele apenas usou o talento que ele tinha. Neemias, Deus pediu para Neemias reconstruir os muros? Não. Ele ouviu falar que os muros estavam caídos. Ele disse, Senhor, eis-me aqui. E foi reconstruir os muros. A pastora Guiara acabou de falar da necessidade que nós temos aí, da intercessão. Pessoas que querem pagar o preço da oração, mas entendem que é isso que vai destravar muitas vidas e muitas bênçãos que Deus tem para a sua igreja. Inclusive, abençoar a nossa cidade, na transformação da nossa cidade, através da intercessão. Nós temos necessidade de um resgate urgente na sexualidade da juventude e dos adolescentes hoje. Porque através de séries, redes sociais, músicas, e muitas vezes até com patifarias de um desgoverno que bota cartilhas imorais nas escolas, nós estamos vendo uma distorção sexual absurda nos nossos jovens adolescentes. E talvez você já viu isso. Quando você estava lá nos teus rios, você viu, meu, que imoralidade, olha só, uma menina de 12 anos aqui, com uma roupa dessa, rebolando. Pois é uma necessidade que você viu. A pergunta é, o que você fez para mudar isso? Os nossos jovens adolescentes são a geração viciada em seriado, viciada em filme, eles amam isso. Aonde estão os cristãos que estão fazendo séries para abençoar e edificar e mostrar a verdade do evangelho para essa rapaziada? Porque se você abre um catálogo de Netflix, talvez para cada uma coisa boa que tem lá, tem 100 porcaria. E essa desproporção tem levado muitos a se perder. Você precisa fazer alguma coisa. Você já viu o aumento de casos de pedofilia no Brasil? Pega as estatísticas de agora, 2025, você vai ficar assustado. Pergunta é, o que você está fazendo? O que você está fazendo para isso? O que nós, como igreja, estamos fazendo? Qual tem sido o nosso envolvimento com a nova Procuradoria da Infância e Adolescência aqui de Blumenau? O que você tem feito quando você ouviu falar de um caso? Ou seja, necessidades que estão aí, latejando. E a igreja precisa fazer alguma coisa. Você já percebeu que cada década que passa, os homens estão mais afeminados e confundidos na sua sexualidade? A pergunta é, o que você está fazendo para mudar isso? Já percebeu que as mulheres estão com a alma mais aflita e angustiada, e não para de crescer o índice de mulheres depressivas, emocionalmente destruídas? A pergunta é, o que você tem feito para mudar isso? Enfim, eu poderia passar a noite inteira aqui, falando das necessidades, que estão aí, latejando, e a pergunta é, o que você tem feito com os dons e talentos que Deus te equipou? Eu finalizo com João 15, onde Jesus vai dizer que aqueles que estão nele frutificam. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, eu lanço fora, porque não é verdadeiro, e quem está em mim dando fruto, eu podo para que ainda dê mais fruto. Verso 8, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E eu finalizo com a frase do missionário Jim Elliot:
O Jim Elliot foi um missionário que veio aqui para o Equador, norte-americano, veio para o Equador, porque ele ouviu falar que ali tinha índios que nunca tiveram contato com os brancos e precisavam ser evangelizados. Ele foi morto. Mas ele abriu uma porta que depois a sua esposa, a Elizabeth Elliot, conseguiu entrar nessa porta e muitos foram salvos. Mas ele falou uma frase, e eu finalizo com isso para latejar na sua alma, que é essa frase, ele disse assim, olha, viva de tal forma que ao chegar a hora da sua morte, nada tenha a fazer a não ser morrer. Quando chegar o dia da sua morte, você não, eu preciso evangelizar o fulano de tal. Quando você estiver lá no leito de morte, você, eu precisava ter feito aquela viagem. Eu precisava ter orado pelo meu vizinho. Não. Quando chegar o dia da nossa morte, que a gente possa ter essa consciência. Vou descansar em paz. Porque o que chegou na minha mão para fazer, eu fiz com toda a minha força. Vamos orar? Feche os teus olhos. Vai falando com Deus nesse momento. Queria que você conversasse com Deus. Vou passar a pastora Guiar fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração. Recusa-se a sepultar aquilo que Deus te deu. Diga ao seu coração essa noite: eu me recuso a sepultar os dons que Deus me deu. Coloca diante de Jesus agora as profecias que Ele já falou que iria te usar. Diga a Deus: esse é o ano. Eu quero que seja ativado em mim todo o dom. Eu quero que seja ativado em mim todo o talento. Senhor Jesus, livra-nos de chegar diante de Ti com as mãos vazias. Livra-nos de chegarmos diante de Ti vestidos com as roupas da negligência, da omissão. Deus, homens e mulheres que o Senhor tem trazido a esta igreja, para acrescentar esta igreja, para expandir esta igreja, para embelezar esta igreja, pedimos que toda obstrução, pedimos que todo bloqueio, todo espírito de timidez, que tem tornado cativo mentes, corações, que tem levado a dons e talentos a um sepultamento, seja quebrado hoje, Senhor. Toda mente tímida, em nome de Jesus. Espírito Santo, assopra sobre nós o teu despertamento. Assopra sobre nós o teu despertamento. Deus, nós nos rendemos à tua palavra e gritamos ao mundo espiritual: eis-nos aqui, Senhor. Tome em nossas mãos e nos leve no cumprimento do teu propósito. Eu oro por este jovem, por esta moça, por esse irmão, por essa irmã que há tanto tempo deseja, que por quanto tempo almeja, Senhor, mas não consegue fluir no chamado, não consegue crescer, desenvolver o seu talento. Deus, nós profetizamos que todas as amarras sejam desfeitas esta noite, que o Senhor possa colocar desejo, sede, fome, anseio vivo, intenso, fervoroso, de servir esta igreja e de servir o teu reino em níveis profundos. É assim que nós declaramos aos céus que nós não sepultaremos o talento que tu nos deu, em nome de Jesus, em nome de Jesus.